Bom dia, que Deus abençoe cada um de uma forma especial, em nome de Jesus Cristo. Que Deus venha nos dar sabedoria e capacidade para poder agir, em nome de Jesus. Os últimos acontecimentos, a gente fica refletindo, né? Pensando sobre as coisas que estão acontecendo, os fenômenos da natureza, o ser humano, a forma que o ser humano anda pensando, né? A forma que o ser humano anda agindo, os valores, a mudança de percepção de mundo, né? Porque o mundo hoje anda um mundo assim, cada um seguindo os seus próprios pensamentos do jeito que eles acham que tá dando certo, né? Então a gente tem que voltar à palavra de Deus, voltar para Deus, né, para poder pensar, raciocinar, pedir a Deus sabedoria para a gente agir e saber o que a gente, como a gente deve fazer, né? E ontem eu estava lendo Jeremias, e Jeremias, antes da Babilônia, né, tomar conta da cidade de Jerusalém, ali ele fala ali que em relação à adoração a outros deuses, a questão de ter virado as costas, não apenas o rosto, mas as costas para Deus, né? O povo fez isso, adorando outros deuses, né? Sacrificando crianças a Moloque, né? E o ser humano está fazendo isso novamente, está virando as costas para Deus. Então, o que está acontecendo com a gente hoje, essa questão desses fenômenos da natureza, essa questão do mundo do jeito que está, os valores do jeito que está, é que o povo está afastando de Deus. E esse distanciamento de Deus faz com que as pessoas, fez de olhar para Deus, estão olhando para si próprios, entendeu? De uma forma que elas não têm direção, elas não sabem o que fazem, compreende? Elas querem ser felizes, procurando uma felicidade de uma forma que não preenche o coração delas, que o único que preenche o nosso coração é Deus. Porque quando aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, Ele transforma a nossa vida. A gente se transforma em um cristão. E o que é um cristão? Um cristão é um ser humano que imita Cristo. E assim você se torna filho de Deus, sendo um cristão. Entende? As outras pessoas não são filhos de Deus, são criaturas de Deus. Se você procurar na Bíblia, você vai ver em João 1:12 que o filho de Deus é aquele que faz a vontade de Deus, né? Então, a questão do mundo hoje em dia é que as pessoas estão vivendo do jeito que querem, né? Igual a época de Noé, né? Por que Deus acabou com o mundo com a água? Porque naquela época o povo estava vivendo de uma forma que não agradava mais a Deus, né? Uma forma em questão de sexualidade, em questão de maldade, né? As pessoas eram más, fazia maldade com as outras, né? Queria se beneficiar em cima de uma da outra. Então Deus acabou com o mundo. E ali salvou só Noé, sua esposa e seus 3 filhos, né? E começou o mundo novamente. Isso está em Gênesis. Quando você vê que Deus começou o mundo novamente, Ele queria ter que fosse um mundo de uma forma diferente, uma forma de Deus. E forma de Deus é o quê? Deus é amor. É um respeito, é o amor, é a cumplicidade. Entende? Porque amar quem está longe é muito fácil. Agora, o amar quem está perto, aquele que está ali o cotidiano, que fala alguma coisa que você não gosta, que te deixa para baixo, entendeu? É mais difícil. A gente tem que amar o próximo. Amar o próximo é respeitar o próximo, tratar ele bem. Não significa que você tem que gostar do próximo.
Gostar é gosto, sabor, tipo assim, entendeu? Você gosta de uma pessoa, é uma pessoa que você convive com ela te trata bem e tudo mais. A gente, às vezes, não tem pessoas que a gente não gosta, mas a gente tem que amar a elas. Amar é orar, pedir a Deus poder cuidar delas, mudar o jeito delas de pensar, para ela ser uma pessoa, ser um cristão. E quando ela se transforma em um cristão, acreditando em Cristo, agindo como Cristo fala para poder agir, ela muda o jeito de agir, ela muda o jeito de pensar, ela muda o jeito de ver as coisas. Ela tem uma outra ótica em relação às coisas da vida. Entende? Então a gente tem que orar pelos nossos inimigos. Sabe? A gente tem que amar nossos inimigos, para que eles mudem o jeito de agir. A gente tem que perdoar as pessoas. O perdão, ele faz bem para a gente. Ele nos transforma. Entende? Quando você perdoa uma pessoa, você se liberta. Você não está apenas perdoando a pessoa, você está se libertando. Porque quando você perdoa alguém, você não fica com aquela pessoa no pensamento. Sabe? Você deixa ela ir. Entende? Isso é o perdão. O perdão não é questão que você teve uma amnésia, que você esqueceu do que a pessoa fez com você, não. Entende? O perdão é você liberar de dentro de você uma agonia que você está tendo ali, que ele vai embora. Você perdoa a pessoa. Não é que você esqueceu. Compreendeu? A gente tem que perdoar, a gente tem que amar. Porque Deus é amor. Deus quer que a gente ame uns aos outros, para que a gente tenha uma vida boa, para que a gente saiba conviver. Deus, ele não é mau. Um pai que ama um filho de verdade corrige seu filho. Né? Em Jeremias a gente vê isso. Em Jeremias 32, você vê ali a questão de Deus falando sobre a terra de Jerusalém, quando ela foi tomada por Nabucodonosor, né? O rei da Babilônia. Você vê ali a questão do que ele fala ali em questão de que o povo seria cativo e tudo mais, mas para voltar para ele. Entendeu? As pessoas iam sofrer porque estavam fazendo idolatria, matando crianças, né? A questão do moleque, negócio assim. Então, o que acontece? Deus nos ama. Mas cada ação tem uma reação. Se você age fora das coisas que Deus fala, a consequência vem. Não adianta você pensar que não vem, porque vem a consequência das coisas, né? Então a gente tem que procurar saber a verdade, procurar saber o que é certo, o que é errado. Nós vivemos num mundo ultimamente que tudo é relativo, não tem certo e errado mais, tudo depende do ponto de vista. Mas para a gente que é cristão, existe o certo e o errado. Existe uma ação e uma reação. Então temos que procurar a Deus, procurar Ele, para Ele nos dar sabedoria, capacidade de poder agir, nos ensinar como devemos fazer as coisas, né? Porque Deus, Ele nos ama, Ele nos quer ver feliz, entende? Então, muitas vezes as pessoas estão sofrendo por falta de conhecimento, por falta de sabedoria e por falta de buscar conhecimento e sabedoria, entende? Né? Porque tem muita gente que, vamos falar assim, vai para a faculdade, estuda ali um Nietzsche, estuda ali um Karl Marx, mas na realidade aquilo ali é confusão, entendeu? Esses teólogos, eles pensam do jeito que eles acham que aquilo ali funciona. Eles não têm resultado daquilo ali. É o que eles pensam.
Hoje, nosso país, nosso planeta está do jeito que está, né, até certo ponto, por causa de muitos teólogos, que mudou o jeito das pessoas pensar, entende? Porque Deus preza a família, pai, mãe, filhos. Deus cuida da família. E o que esse mundo quer fazer? Acabar com a família. Empoderar a mulher, diminuir o homem, fazer o homem ficar feminino. Entende? Doutrinar nossas crianças, dividir o povo. E cada dia que passa, as pessoas estão mais tristes, mais agoniadas, mais desesperadas. Entende? Mais vazias. Porque o ser humano, ele tem um espaço dentro de si que só preenche com Deus. Ele pode ter a riqueza que for, ele pode ter tudo de bem material que ele acha que aquilo ali vai sustentar ele. Ele corre atrás do vento. Deus deixou as coisas para que a gente seja dono das coisas, não que as coisas sejam dono da gente. Entendeu? Aqui na Terra, tudo que está debaixo do sol, um dia passa, um dia acaba. Até a gente. O que vai sobrar da gente é nosso espírito. Entende? Para estar com Deus. Na Nova Jerusalém. Que Deus fala que vai em Apocalipse 21, Deus fala da Nova Jerusalém. Da nova terra. Aonde não vai ter mais choro. Não vai ter mais morte. Sabe? Então, a gente tem que procurar o máximo possível para poder fazer as coisas segundo a vontade de Deus. Hoje, às vezes, você pensa assim, não, isso aqui eu não quero dessa forma. Às vezes a gente ora, pede a Deus alguma coisa e Deus não faz daquele jeito que a gente quer naquele momento. Mas de algum tempo depois que passa, você vai olhar para trás e vai pensar, gente, se eu tivesse feito do jeito que eu queria, não estaria tão bom igual está hoje. Entende? Deus nos consola, Deus nos guarda, nos livra. Eu escutei uma coisa, que agora nos últimos tempos, se você ler em Apocalipse 13, ali fala em questão da besta, das coisas que está acontecendo, né? E você lê também em Mateus também, acho que é Mateus 9, não me recordo bem, fala a questão das coisas dos últimos tempos, dos acontecimentos que vão acontecer, né? Que em Apocalipse 13 fala da marca da besta, 666, que é o número de o homem, né? Que Deus fez o homem no 6º dia. Então é o seguinte, Deus já deixou a marca dele em nós, que é quem? O Espírito Santo. Quando Jesus Cristo morreu, depois do 3º dia ele ressuscitou, ele ficou 40 dias ainda aqui na terra. E quando ele foi para os céus, isso você vai ver em Atos, está escrito em Atos dos Apóstolos. Quando Jesus Cristo foi para o céu, está em Atos 2. Quando Jesus Cristo foi para o céu, o que aconteceu? Ele deixou o Consolador. E quem é o Consolador? É o Espírito Santo de Deus. Ele deixou o Espírito Santo de Deus com a gente. Entende? Essa é a marca de Deus que a gente tem, que o cristão tem. É o Espírito Santo, está na gente. Ele nos guarda, nos livra, nos dá consciência, sabedoria. É o contato que a gente tem direto com Deus. Porque Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é o verbo que se fez carne, em João 1. Então a gente procura Deus.
Procura Deus na sua vida, cada dia mais. Ajoelha, conversa com Ele, esteja com Ele. Quando Jesus morreu, o véu se rasgou de cima para baixo. Entende? Naquela época fazia sacrifício de animais. Como Jesus era o cordeiro, é o cordeiro sem pecado, não precisamos mais fazer sacrifícios. Não precisamos mais de intermédio de ninguém. O único intermediador entre homem e Deus é Jesus. Entendeu? Então, se você entrar dentro do seu quarto e orar, Jesus, ele ressuscitou, ele te ouve. Entra dentro do seu quarto, ora, conversa com ele, se derrama diante dele, entrega sua vida nas mãos dele, tenha ele como seu melhor amigo, que aí tudo vai mudar. Fique com Deus, que Deus abençoe vocês, te dê sabedoria e capacidade para vocês agir, em nome de Jesus Cristo. Amém.